Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos. E agora, para iniciarmos essa nossa reunião em família, onde nos vamos debruçar sobre os ensinamentos do Evangelho que Jesus nos trouxe, vamos escutar uma canção para prepararmos aqui o nosso ambiente e harmonizarmos as nossas mentes. Página 41. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erguendo a cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força, erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erguendo a cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força, erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erguendo a cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força, erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erguendo a cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força, erguer o amor. Vamos, irmão, erguendo a cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força, erguer o amor. Senhor Jesus, queremos agradecer-te, amado Mestre, a graça que nos dás de estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome, para aprendermos mais uma vez os teus ensinamentos, do teu Evangelho, Senhor. Ajuda-nos em cada dia, dá-nos a tua força e a tua coragem para vencermos e para nos vencermos a nós. Que os teus mensageiros, nossos guias, nossos protetores, nos intuem, nos orientem. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 13. Que posso dizer dos mundos de expiações, que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade da inteligência e de um grande número dos seus habitantes indica que a terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos, recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso, mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis que Deus os colocou sobre uma terra ingrata para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na terra são enviados em expiação.
As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância e que nela estão, por assim dizer, em educação e desenvolvem-se em contacto com os espíritos mais avançados. A seguir, vêm as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso e que são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequências das suas persistências no mal e porque eram de uma causa de perturbação para os bons. Por algum tempo foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes e também porque as misérias da vida têm mais amargor para essas raças por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. Capítulo 15. A Terra, portanto, fornece um dos tipos dos mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por características comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. A mensagem de hoje está no livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, tem como título Maldicência. A Terra é um mundo de expiação dos erros que contabilizamos em nossa consciência, erros que certamente rondaram a maldade para conosco e para com o próximo. Todos mantemos essas tendências, porque ninguém muda de um momento para o outro, pelo que não podemos apontar nos outros aquilo que ainda deixamos se manifesta em nós. Vigia teus sentimentos, vigia teus pensamentos e cuida de eliminar a tendência de fazer sair pela boca aquilo que, em verdade, envenena o coração e cria consequências com que te defrontarás no futuro. Contraria a tentação que sempre te surge face aos desafios que se te colocam, diante de injustiças que te ferem ou ferem os teus. Sempre surgem em nossa vida para nos ajudar a libertar-nos de atos idênticos que praticamos e como desafios para testar a nossa determinação de não voltar a fazer, num mundo que também nos pede a prova de não repeti-los. Alimenta o amor em teu coração e ser-te-á mais fácil a vitória. Enquanto que a ciência se debruça ainda sobre a possibilidade de encontrarmos um dia povos semelhantes àqueles que existem na Terra, noutros mundos, noutras galáxias, os espíritas, os cristãos espíritas, têm vindo a ser esclarecidos pelos espíritos do Senhor, aquilo que de facto eles observam do lado lá, no lado invisível onde estão. Estamos um pouco, talvez, mais adiantados em relação a alguns, pelo menos aqueles que ainda desconhecem as situações concretas que existem para além daquelas que é o mundo terra. O nosso mundo, dizem-nos eles, é um mundo escola, é um mundo onde nos misturamos muitos espíritos, muitas castas de espíritos, em diferentes planos evolutivos. E o mundo terra, como escola de aprendizado,
É um mundo onde, dizem eles, espiamos e provamos aquilo que são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. Estamos na Terra porque precisamos de continuar a aprender, a conhecer aquilo que Deus, como a inteligência suprema, nos coloca no nosso caminho. Somos espíritos eternos e neste mundo de expiação e provas temos que passar por aquilo que são, dizem eles, as expiações que são em penas impostas àqueles que de nós somos os malfeitores em relação aos atos, aos pensamentos, sentimentos e comportamentos que fazemos em relação ao próximo, que temos em relação ao próximo, e nas provas é aquela luta que nós travamos, que nos ensina, como discípulos que somos, rebeldes e preguiçosos, a encontrar a estrada do trabalho e da edificação que nos permite ir compreendendo, a distinguir o que é o mal e de uma vez por todas optarmos pelo caminho que é o do bem. Deus, sendo o amor, sendo a bondade suprema, quer que seus filhos, que somos nós, sigamos aquilo que é a sua imagem, a sua bondade, a sua omnipotência em termos de conhecimentos, em termos de capacidades, em termos do bem, particularmente. O amor, por isso, é a fórmula sagrada que ele nos coloca. E como fórmula sagrada, todos nós temos que seguir em frente no sentido de poder um dia compreender melhor esse ser supremo, essa entidade suprema que tudo governa, tudo comanda e que nós, como seus filhos, temos um dia que saber entender de uma vez por todas. O mundo atrasado em que estamos passará, entretanto, a outras escalas superiores e esses espíritos nobres que nos ensinam vão nos dizendo que todos nós podemos seguir essas escalas e esses patamares com o esforço que cada um for implementando naquilo que são os seus atos, os seus pensamentos e as suas atitudes diárias. Que a bênção desses amigos benfeitores nos coloque sempre sobre a alçada daquilo que são os seus conhecimentos, porque a sua lógica e a racionalidade dos seus ensinamentos são tão fortes e tão grandes que nenhum de nós tem hoje dúvidas daquilo que vamos ouvindo e vamos divulgando de acordo com são as nossas limitadíssimas capacidades. Que eles continuem a dar-nos força e ânimo para que amanhã possamos ajudar outros irmãos que também queiram ouvir conforme Jesus nos pede desde há 2000 anos. Esta leitura do Espírito de Santo Agostinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala-nos sobre os mundos de provas, de expiação e provas, que são o segundo nível na classificação dos mundos que os espíritos superiores nos trouxeram e nos esclareceram. Então, este mundo que nós habitamos, do qual a Terra ainda se encontra nesse patamar de expiação e provas, é, ao fim e ao cabo, o nível que segue ao mundo primitivo. Isso significa que os espíritos que aqui habitam, na sua maioria, já não estão nas condições do mundo primitivo, ou seja, não estão nas suas primeiras encarnações. Portanto, já adquiriram algum conhecimento, já adquiriram alguma inteligência, algum senso moral. E, portanto, ainda não sendo um mundo muito evoluído, é um mundo onde Deus permite que nós possamos prosseguir a nossa evolução. E o objetivo deste estágio, nestes mundos de expiação e de provas, é precisamente para que nós possamos aprender a distinguir o certo do errado, o bem do mal. E a pouco eliminarmos as nossas imperfeições e desenvolvermos as nossas qualidades morais. Isso faz-se, naturalmente, do convívio entre espíritos de diferentes níveis. Então, nós aqui na Terra não temos apenas espíritos no nível de expiação e provas.
teremos espíritos, eventualmente, que nós muitas das vezes designamos como povos ainda selvagens, ainda primitivos, que ainda estão numa fase mais anterior da evolução, e teremos espíritos, naturalmente, que estarão numa fase mais adiantada e que servem de exemplo para nós os seguirmos como modelos. Então, é este conjunto de espíritos de diferentes níveis evolutivos que, de alguma forma, constituem o planeta Terra. Santo Agostinho diz-nos também que muitos dos espíritos estão aqui em expiação porque foram, de alguma forma, exilados aqui, vindos de outros mundos, que progrediram, que evoluíram e nos quais eles não podiam continuar o seu processo evolutivo por não estarem nessa condição evolutiva. E então vieram para a Terra para impulsionar a evolução na Terra, uma vez que eles já tinham adquirido conhecimentos, uma vez que eles já traziam conhecimentos desse mundo que deixaram e vieram, naturalmente, ajudar aqueles que aqui estavam a progredirem e a evoluírem. Na segunda leitura do livro Vem Comigo, nós vemos que a maledicência, não é? É ainda uma das muitas imperfeições que nós temos. E, portanto, aquilo que deve ser o nosso comportamento nesta senda do progresso é precisamente erradicar do nosso ser essas imperfeições. Neste caso, a maledicência, não é? A vontade de falar mal dos outros e de pensar mal dos outros. Assim como a maledicência, também temos que erradicar o egoísmo, o ciúme, a inveja, o orgulho e tantas outras imperfeições que temos. E como falava Eugênio antes, se nós queremos continuar neste planeta para o nível seguinte de evolução, quando ele se transformar num mundo regenerador, então temos que trabalhar rapidamente no desenvolvimento das nossas virtudes e na eliminação das nossas imperfeições. E, portanto, trabalhemos nesse sentido, aproveitemos esta oportunidade que temos na Terra agora e com o conhecimento que o Evangelho de Jesus nos traz para, de uma vez por todas, nos modificarmos e nos melhorarmos. Vamos então para a nossa irradiação. Como fazemos, Senhor, no final do nosso Evangelho, de ouvirmos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, de refletirmos sobre eles, te queremos agradecer esta oportunidade e também a oportunidade que nos é dada de podermos orar, vibrar, oferecer as nossas vibrações de amor, a nossa prece por todos os nossos irmãos, Senhor, porque todos somos irmãos, principalmente por aqueles que mais sofrem, que estão passando as suas expiações, as suas provações, Senhor, e principalmente para aqueles que desconhecem o Teu Evangelho, que não encontram lógica para o seu sofrimento, para as suas dores, porque é que lhes acontece isto, porque é que lhes acontece aquilo, porque é da guerra, enfim, meu Jesus, tantas questões que põem, e Tu a tudo respondes no Teu Evangelho, se nós o estudarmos, se nós refletirmos, tudo lá está. Todos temos que passar por aquilo que fizemos para provar a nossa fé. Não é só fé, não é só porque eu oro muito, eu tenho muita fé, quando tudo nos corre bem, mas é nos momentos difíceis que temos que provar essa fé que move montanhas, os nossos problemas. Ajuda a todos, Senhor, a encontrarem-te. Oramos por todos que sofrem da guerra, por todos, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes,
por todos os que também se encontram por esse mundo fora, nos hospitais, nas cadeias, Senhor, são nossos irmãos, os sem abrigo, sem teto, sem pão, passando tanta fome, tanto desespero, que não sabem, Senhor, por onde hão de ir, que não têm tantos uma palavra de consolo, uma palavra amiga. Ajuda-nos a interiorizar o Teu Evangelho, ajuda-nos de uma vez por todas a convencer-nos que Deus, Pai de amor, em que todo o mundo acredita, quer o melhor para todos os seus filhos. E se nós sofremos, é que é o melhor para nós. Então dá-nos a todos, sem exceção, a resignação, a resiliência, a fé, Senhor, para aceitarmos tudo com serenidade, com fé, com oração. E Tu sempre vens até nós, porque nunca nos falhas. E assim nós vamos conseguir, todos nós, ajudando-nos uns aos outros no amor fraterno, vamos conseguir vencer as vicissitudes da vida, porque depois da noite, Senhor, vem o dia, vem o sol. Depois da tempestade sempre nos dás a bonança. Então tudo passa e tudo isto que estamos a vivenciar, todos nós, por mundo inteiro, também passará e dias melhores virão, dias mais felizes virão, porque a terra vai ser o mundo dos pacíficos, dos mansos e dos pacíficos, Senhor. Ajuda-nos a todos a lutar contra as nossas más tendências, os nossos defeitos, os nossos erros, com todas as forças que tivermos no nosso coração e olharmos em contrapartida para os nossos irmãos e vermos o pouquinho que eles têm de bom e não valorizarmos, nem comentarmos, nem criticarmos, senhores, que têm de errado, porque nós próprios ainda muito erramos. Ajuda-nos assim, Senhor, a amar, Senhor, o mais que estiver ao nosso alcance, como Tu nos pedis. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, amai-vos uns aos outros, como irmãos, e todos somos irmãos, Senhor. Que a Tua paz se rande sobre toda a humanidade sofredora, que assim seja. Página 35. Meio da tormenta e da loucura, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará. E a luz triunfará. O homem que teme prosseguir a errar sem parar, então os que nos vão evoluir quando não vai sofrer até mudar. Terra onde o óleo imperar, e o Senhor só a dor fará tornar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutai, aprendei os frutos da forma de viver, bons os bons, maus os maus, não é a lei. E chegamos assim ao fim do nosso Evangelho no Lar.
É a altura agora de bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião, de aproveitarmos as vibrações e o ambiente da nossa casa para, se pretendermos, ficarmos mais um pouco a dialogar, a conversar em família sobre os nossos problemas, sobre aquilo que for necessário na nossa vida, no nosso dia a dia. Lembramos-nos que amanhã estamos de volta pelas 20 horas com mais uma palestra na nossa associação e na sexta-feira também novamente pelas 20 horas poderão acompanhar a palestra em direto da associação. Desejamos a todos um bom resto de dia, que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Nosso irmão, quando a vida é solidão, carregando para nós o sofrimento, quando ela é isolamento.